Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 4 de março de 2023. A gente chegou num momento de humanidade em que não temos mais saída, né? A humanidade se encontra num beco sem saída. A gente sempre consegue dar um jeito para as coisas, né? Ou porque Deus nos dá uma oportunidade, né? A cada dia um novo recomeço, ou porque a gente é protegido pelo nosso invólucro terreno, né? Então, toda essa coisa de dar um jeitinho, de disfarçar as coisas, de mascarar as coisas, é possível de se fazer, foi possível de se fazer, mas a gente chega numa fase em que a gente não tem mais muito tempo para fazer isso, né? A humanidade está nesse beco sem saída. E a única saída ainda que resta é a boa vontade, né? A boa vontade que começa no interior do ser humano e é preciso saber atuar da forma correta, saber trazer as responsabilidades verdadeiras para si e então atuar no mundo da melhor forma possível, né? Buscando cada dia mais compreender o que é ser um ser humano, buscar cada dia mais ser um ser humano verdadeiramente, né? E tudo isso que a gente pode observar através das grandes massas, né? Tudo isso que a humanidade tenta fazer para melhorar o mundo, já não vai dar certo, nem novas tendências vão dar certo, porque não é possível alguma coisa nova trazer melhorias para o ser humano. A melhoria que está disponível para o ser humano sempre esteve disponível para o ser humano. Como é que Deus ia deixar o ser humano ao léu, sem uma saída desde o princípio? Então, o movimento correto para a vida sempre esteve disponível para o ser humano. O movimento para a melhoria de vida da humanidade sempre esteve disponível para a humanidade. Então, não vai ser em nenhuma nova tendência que as coisas vão poder melhorar. E através das formas como a gente já viu, ciência, religião, do jeito que a religião se formou, né? As igrejas se construíram, através de debates políticos, através das ideologias, através de tudo isso que a gente pode ver no mundo atual, né? Ciência, religião, debates políticos ou até a leitura de inúmeros livros. Através de tudo isso a humanidade não se pode ter uma melhora, né? É claro que é importante um debate, é claro que é importante a ciência, a religião, né? Todas as civilizações se construíram através de um livro ou através de princípios sagrados, vamos dizer assim. A ciência tem seu papel, sim. As tecnologias têm seu papel, sim. Mas apenas isso não basta, né? Ler livros ajuda o ser humano, sim. Mas apenas isso não basta, né? Apenas tudo isso, quando a humanidade fica em tudo isso que está aqui embaixo, a gente não melhora, a gente não evolui. Para melhorar ainda é preciso a santa, sagrada boa vontade, né? Então, quanto antes a gente perceber isso, quanto antes a humanidade perceber isso, melhor, né? Mas não vai ser isso que vai acontecer. As pessoas gostam, se motivam no barulho, se motivam nas coisas embaralhadas, né? E a gente vê em todos os debates hoje em dia esse embaralhamento, esse barulho excessivo, né? As palavras se tornaram ambíguas, né? Aquilo que um ser humano fala, o outro ser humano não entende mais através de uma clareza de palavras. As pessoas entendem umas às outras da forma como lhes convém, da forma como está impressa na ideologia delas. E as pessoas são apaixonadas por aquilo que é degradante, né? Assim como as moscas mergulham na M, né? O ser humano também é apaixonado por essas coisas, por aquilo que é degradante, por aquilo que é sujo, né? E a gente vive num mundo muito complicado.
O mundo, a humanidade, não vai melhorar através de todos esses lados apenas, né? Todos os lados são importantes, mas é preciso ainda uma boa vontade interior. Só isso vai movimentar o ser humano da forma correta. Aquilo que a humanidade precisa hoje em dia e aquilo que a humanidade deve fazer para se melhorar sempre teve disponível, né? E é por esse caminho que a gente deve ver as coisas. Então, à medida que a humanidade vai se corrompendo, né, vai buscando os barulhos, vai buscando as degradações, vai buscando tudo aquilo que é inútil e que afunda o ser humano, né? O ser humano vai aumentando a camada densa, né? Essa massa cinzenta que envolve o nosso planeta. E à medida em que isso vai aumentando, isso é semelhante a uma nuvem, né? Como se fosse uma tempestade, essa nuvem vai ficando mais condensada e cada vez mais e mais e mais. E então, na hora que essa nuvem tiver no seu ápice, o relâmpago, o raio, vai ser muito grande. As leis de Deus são muito claras, né? E assim como as nuvens se condensam e há um raio, a humanidade tem o livre-arbítrio para fazer uma nuvem negra ou para ter uma boa vontade na direção correta e dissipar essa nuvem negra, né? Essa massa cinzenta que envolve o nosso planeta. Então, o poder, de certa forma, está na mão da humanidade. Se a humanidade tivesse uma boa vontade, né? Mas as pessoas não têm, não. E é por isso que a gente vive num mundo muito complicado, um mundo que é difícil de se chegar a uma conclusão, né? O ser humano é literalmente o ser na criação de Deus mais ridículo, mais complicado de se lidar, de se ver. E cabe a cada um saber fazer o seu trabalho interior, né? Claro que quando a gente olha para debates entre direita e esquerda, entre armamento, drogas, aborto, entre livros, entre família, entre ciência, religião, entre tudo isso que a gente vê nos dias atuais, no nível individual, eu penso que cada ser humano deve ter sua opinião muito bem formada, deve ter uma opinião sobre cada coisa, mas deve saber também que a partir do momento em que a gente expõe isso para mais pessoas, aí, e principalmente quando é um número muito grande de pessoas, aí o baraco ele é muito grande, né? Aí as pessoas botam inúmeras situações hipotéticas, colocam inúmeros outros pontos, confundem tudo, e aí a humanidade continua nessas conturbações. Por isso que é muito bom quando a gente olha para a qualidade das coisas, né? E não para a quantidade. E a gente deve saber prestar atenção nisso também na vida, né? Saber olhar para aquilo que é de qualidade e não buscar sempre quantidades e quantidades. Aonde tem bastante gente, tem degradação. Um carnaval, por exemplo, se aglutinam inúmeras pessoas, uma quantidade muito grande, uma qualidade lá embaixo, né? É assim que a humanidade vai indo. Os herméticos, se eu não me engano, eles prezavam muito por ter poucas pessoas, mas pessoas valiosas. E é isso que a gente deve buscar na vida, afinal de contas, né? Agradeço de coração a quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!